Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano, tenho 14 anos, adoro seus relatos, você faz um ótimo trabalho, muito obrigada. Bom, esse relato aconteceu no dia 1º de julho, agora de 2018, este ano. Eu fui dormir um pouco tarde, pois estava vendo a minha série preferida. Acabei maratonando sem nem perceber. Quando percebi, era 2 horas da manhã e eu me deitei para dormir. Do nada, eu acordo e estava tendo a paralisia do sono. Eu nem liguei, pois eu já estava acostumado. E meio que do nada, sem mesmo a paralisia acabar, eu fui parar em um sonho lúcido, que eu fazia o que eu queria. E eu achava que estava acordado porque estava tudo muito real. Dava para ver todo, dava para ver tudo muito nítido, como se estivesse acordado. E eu achei que estava acordado no sonho lúcido. E aí eu decidi sair na rua. Fui, olhei e não tinha nada, e fui andando em direção à rua ao lado onde a minha avó mora. A rua que ela mora é um morro, e eu fui descendo, e lá embaixo eu vi um homem que eu lembro até hoje de suas feições e suas roupas. Ele era um homem muito lindo. Ele era branco, usava uma blusa preta com uma espécie de casaco de couro preto, estilo bad boy, e usava calças jeans e tinha o cabelo enrolado. Quando olhei para o olho dele era branco e algo me atraía para ele. E eu fui andando na direção dele. Quando vi que ele estava vindo em minha direção, voltei, tentei correr, tentei gritar e ele me seguia. Quando vi, ele estava atrás de mim, tentando me enforcar. Dei um tapa para trás e ele, em um passo de mágica, sumiu. Voltei para casa, isso ainda no sonho. Entrei e fui no meu quarto. Meu celular estava tocando e quando olhei para ele, estava escrito Satã. Como se eu tivesse ele em meus contatos. E tinha uma foto, e essa foto era da sala da casa que eu morava quando era bebezinho. E tinha uma espécie de criatura lá atrás, preta, com um sorriso sarcástico, com asas extremamente brancas e lindas. Eu fiquei apavorado e eu vi que meu pai estava na cozinha. E aí fui pedir ajuda a ele, porque eu não queria atender. E ele viu e ficou repetindo: Viu? Eu avisei. Várias e várias vezes, com uma voz muito macabra. E eu meio que estava travado, não conseguia me mexer nem falar. Eu apenas ouvia o meu pai repetindo: Viu? Eu avisei. E alguns dias antes, meu pai tinha falado para eu parar de ficar vendo uma série muito famosa chamada Lucifer. Meio que meu pai é muito certo na igreja e eu tinha parado de frequentar há algum tempo. Acordei muito apavorado, aí eu percebi que eu estava tendo um sonho. No dia 3 de julho, segunda-feira, fui para a escola, contei para um amigo e uma amiga minha falou que também tinha sonhado com o cara de olhos brancos que tentava enforcá-la. E eu não tinha dado nenhuma descrição dele. E ela falou a mesma descrição do cara. Depois eu contei e todos ficaram muito assustados. Fui para casa e um amigo meu tinha me ligado quando desliguei, vi o histórico de chamadas e tinha um número desconhecido que tinha ligado às 2h24 da manhã. Fiquei muito assustado e ainda estou até hoje. Obrigado por ler meu relato, amo muito o canal de vocês, sou um assombrado de carteirinha, beijos e fiquem com Deus. Muito obrigada. Então, isso que já ia perguntar aqui. Qual a série que você estava maratonando? Não era The Big Bang Theory, né? Era algo do tipo Supernatural, Lucifer. Então, aí pode ser que isso, como você viu muito a respeito, isso fica muito claro. Bem antes de dormir ainda, isso fica muito na mente. Então, isso pode ter a ver com o que pode ser uma criação da mente aí relacionada ao que você estava assistindo, né? Pode acontecer. Agora, a amiga ter visto exatamente a mesma coisa, tentando fazer o que pode acontecer? Quando você fica aí muito bitolado ou sente muito medo assistindo um filme de terror, ou pensa muito naquilo, ou assiste, né, faz uma maratona, sei lá, disso daí, talvez, não em todas as pessoas, mas eu acho que talvez algumas acabe abrindo como se fosse uma brechinha para uma coisa se aproveitar disso e te assustar.
É por isso que às vezes acho que acontece, fala, nossa, eu estava assistindo um filme de terror e aí eu escutei um barulho e aí aconteceu tal coisa. Dizem que algumas coisas se alimentam do medo, então se a gente produz um medo na gente, você facilita a alimentação de um outro espírito, seria isso? Eu não sei, mas nem com todos acontece, sei lá. Aí tinha uma ligação ainda de número desconhecido, porque eu já tive sonho assim, quando a gente tem a paralisia, não paralisia acordada. Eu já tive sonhos onde eu tô meio que travada no sonho. No sonho eu preciso correr, eu preciso falar, eu preciso gritar, e é como se eu não consigo correr no sonho e dá aquele desespero e eu quero gritar e falar e sair. Eu não consigo. Isso dentro do sonho mesmo. Aí de repente, pá, você acorda. Uma paralisia dentro do sonho. Deixa eu anotar que eu contei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Que é isso aqui, amarração para o meu ex. Me arrependo muito, pois fiz algo horrível além disso. E, gente, que esse daqui não vire outro proibidão também, né? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 37 anos e eu namorava um rapaz de 38 e eu o amava muito. Estava indo tudo bem no nosso relacionamento. Ficamos bem juntos até. Ficamos juntos até 1 ano e 4 meses. Depois desse período, as coisas começaram a dar errado. Tipo, ficamos bem juntos até 1 ano e 4 meses. Depois desse período, as coisas começaram a dar errado, pois ele era separado, né, da ex-mulher e tinha um filho com ela. E ele gostava de sair no final de semana com o filho dele e com outra amiga e o filho dela. E ele não me chamava. Questionei esse comportamento. Eu disse que isso era errado e eu não gostava. Bem, aí é que começaram as brigas constantes, por esses motivos e outros também. Bom, eu continuei me dedicando a ele, mas já não era mais a mesma coisa. Então, com constantes brigas, ele me chamou em um sábado de manhã e disse que queria terminar comigo. E ia deixar algumas coisas minhas na minha portaria, que estavam na casa dele. Eu fiquei sem chão, eu fiquei arrasada e inconformada com tudo isso. Fiquei super triste e sem comer por alguns dias até. Até que decidi procurar uma mãe de santo e fazer uma amarração amorosa. Comparando tudo que se tem direito... comprando, eu acho, tudo que se tem direito. Galinha, velas, pó, rosas, espelhos, pentes... etc. E pagando um valor alto para a mãe de santo também. Foi muita coisa que a gente colocou na casa de Exu e Pombagira naquela época, é isso? Foi muita coisa que colocamos na casa de Exu e Pombagira naquela época. Banhos dados para tomar, rezas. A entidade veio e disse que sim, iria trazê-lo de volta. Guarde essa informação. Ok, tudo feito, beleza, eu fiquei só no aguardo. E eu, impaciente, ele visualizava todas as minhas redes sociais, os status, os stories. Isso fazia quase 2 meses já que tinha feito e nada. Eu, inconformada com isso, porque eu tinha certeza que ele não estaria sozinho esse tempo todo, fiquei com muito ódio dele. Fui atrás de um outro pai de santo, agora um homem, né? Um pai de santo. Fui fazer um outro trabalho, mas agora um trabalho diferente. Um trabalho num cemitério, com boneco de voodoo, num túmulo, para acabar com a vida dele. Gente do céu. Tipo, se ele não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Comprei velas pretas, o boneco e etc e tudo mais.
fui para o cemitério com o pai de santo fazer o trabalho para acabar com ele. Também paguei caro por esse trabalho. Ao voltar do cemitério, no meio do caminho, eu e o pai de santo escutamos uma risada muito alta, assustadora, tipo uma entidade dizendo: recebemos o seu trabalho, sabe? Bom, passaram-se alguns dias, meu ex me mandou uma mensagem. Eu explodi de felicidade, dei até pulos de alegria. E ele veio me procurar e pedir para eu ir dormir com ele na casa dele. Ele veio me buscar e fomos passar a noite juntos. Mas à noite ele começou a falar sozinho. E uma frase que eu ouvi ele falando foi: o primeiro encontro não foi como eu esperava. Bom, saímos outras vezes, até que um belo dia, por mensagem, nós conversamos normal e ele me disse: eu estou com uma pessoa. Vamos sair sim, mas eu não quero te enganar, tá? Eu, sem ação, fiquei sem ter o que falar na hora. Depois eu disse assim: legal, você merece ser feliz. E ele respondeu assim: não quero que fique chateada comigo, porque eu gosto de você. Bom, na hora eu fiquei sem ação. Gostando dele, continuei ficando com ele, é claro, mas eu percebi umas mudanças na nossa relação. Ele me machucava quando eu ficava com ele, sabe? Eu ficava dolorida. E depois da revelação que ele tinha uma outra pessoa, para mim perdeu total graça. E quando eu ia na casa dele, percebi que a geladeira e os armários dele estavam vazios, a casa estava suja. Quando eu estava com ele, não era assim. Às vezes eu me sinto culpada por tudo isso. Mesmo ele estando com alguém, como ele diz, ele não sai do meu pé. Aí ele aparece na porta da minha casa do nada e sempre está atrás de mim. E eu arrumei um outro namorado e posto, inclusive, nas redes sociais para mostrar para ele que eu também tô com outra pessoa e mesmo assim ele vem atrás de mim. Resumo, eu não sinto mais amor por ele e me desencantei totalmente e ele não sai de trás de mim agora. Por isso eu me arrependo muito, porque mexer com entidades é coisa séria, mexe com várias áreas da nossa vida e eu não quero mais o meu ex. Estou apaixonada por outro. Bom, Ana, esse é o meu relato e eu quero dizer para quem está pensando em fazer amarração amorosa, não faça, pois não vale a pena. Um beijo a você, ao Matheus e aos seus filhos e a todos os assombrados. Então, esse é um momento de explosão, né? Nossa, eu gosto dele, eu só quero ele é tudo, e não fiquei com raiva também porque ele me trocou, e o que é isso? E aí nessa explosão de muitos sentimentos, você quer vingança, você quer chorar, você quer explicações, né? Você acaba fazendo, né? Então respira, pensa, deixa passar, vai passar. Esse não é o primeiro caso que a pessoa vai lá, faz amarração e fala: quer saber? Não quero mais. Sei lá, desencantou, não quero. Isso ia acontecer cedo ou tarde. Só que aí foi lá e fez amarração. Agora o cara tá lá que nem um zumbi, não consegue largar porque tá magiado, tá acabando com a vida dele também, porque, né, ele poderia estar lá livre com outra pessoa e você livre com outra pessoa pra cá, pronto, cada um a seguir a vida. Mas essas interferências no livre-arbítrio é muito complicado. Fazer com que o outro faça algo que você quer, não que ele quer. Não façam isso. Dá muito ruim. A maldita ligada ao meu avô. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Desde agora, me desculpe por qualquer erro, pois estou escrevendo pelo celular. A história que eu vou contar aconteceu com a minha bisavó, mas chegou em mim pela minha mãe. A mãe da minha bisavó morreu quando ela era muito pequena, e logo o pai da minha bisavó, que vou chamar de João, começou a se relacionar com uma moça que tinha um sítio próximo ao deles. Eles namoraram por aproximadamente 3 ou 4 meses.
mas acabou não dando certo e o João terminou com a Maledite. Mais ou menos um mês depois, o filho da Maledite foi até a casa do João e chamou por ele no portão. A minha bisavó foi até o portão e perguntou o que ele queria, aquela hora da tarde. E o filho da Maledite disse que a Maledite tinha mandado algumas frutas para o João. Minha bisavó disse que o João tinha saído, mas ele poderia deixar as frutas com ela, que ela entregaria ao João. Logo, o filho da Maledite disse que não, que ele tinha que entregar especialmente para o João. Minha bisavó convidou ele para entrar e alguns minutos depois, João chegou, agradeceu as frutas e comeu todas, sozinho. Não demorou muito para João começar a definhar e ir piorando cada vez mais. Até um dia que João acordou gritando de dor e minha bisavó correu para buscar uma pastora. Assim que a pastora chegou, começou a orar com a mão na cabeça do João. Alguns instantes de oração e ela disse que tinham feito um trabalho para matar o João. Ana, aquela noite foi pura tortura para o João. Aos gritos e berros, disse que tinha um lagarto andando dentro de sua pele. E realmente, Ana, minha bisavó contou à minha mãe que ela conseguia ver o tal lagarto andando entre a pele e os músculos do João. No outro dia, quando a luz começou a aparecer, o João faleceu, depois de muito sofrimento. E esse foi o meu relato, Ana. Eu tenho muitos outros que aconteceram com a minha família, adoraria contá-los. Um beijo para você, muito obrigada. Credo! A mulher queria ficar com ele, será? Maledite, aí como talvez ele não quis, ele terminou, né? Ele terminou com a Maledite e aí ela foi levar as frutas especialmente para ele. E ele acabou de... Ai, credo, gente. Às vezes eu tento pensar assim, deve ser coincidência. Pode ser, mas tem tanta história aqui. Mas não pega em todo mundo. Alguns pega, alguns não. A gente tem que estar... acho que a gente tem que estar num caminho muito bom, sabe? Sem... com uma vida reta e com uma saúde espiritual, digamos assim, para essas coisas não chegarem na gente, porque é triste, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Deus mandou aquele dinheiro? Olá, Ana, Mateus e todos os assombrados. Me chamo Fulana. Nesse relato não terá nomes e ele é bem curto, mais ou menos, né? Ele é médio. Em 2018, eu estava trabalhando como babá. Eu tomava conta de 2 crianças aqui perto de casa. Nessa época, apenas eu estava trabalhando. Meu pai estava esperando a aposentadoria dele, que sairia em algumas semanas, e meus irmãos estavam procurando trabalho, mas não achavam. Eu ganhava pouco, 150, 200 reais por mês. Dava muito mal para comprar o gás, o arroz e o feijão para o mês. E quando dava? Ana, isso aconteceu na penúltima semana de setembro. Nesse mês, acabamos ficando sem comida. Tínhamos apenas 1 quilo de arroz e o feijão da panela. Eu já tinha pego um atendimento com a minha patroa e não tinha de onde tirar R$1. Eu já tinha pego um adiantamento com a minha patroa e não tinha de onde tirar mais nem R$1. Eu me lembro de ter ficado muito preocupada com aquilo durante todo o dia. Eu fiquei temerosa pelos meus irmãos e pelo meu pai, pois se a comida acabasse, eu poderia comer no trabalho, mas eles ficariam com fome. Na noite daquele dia, eu fui me deitar, mas isso me incomodou tanto que eu decidi pedir ajuda ao único ser que poderia me ajudar naquele momento. Eu me coloquei de joelhos e comecei a orar, pedindo para Deus me ajudar e resolver aquilo, acho. Eu disse que não sabia a forma como ele iria fazer, mas eu clamei que ele fizesse porque estava escrito na palavra dele que nunca
Um justo mendigaria o pão e nem a sua descendência passaria fome. Ana, naquela noite eu senti Deus comigo e assim que eu me levantei, eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa. Na manhã daquele dia, eu acordei cedo e como não tinha pão, eu tomei o café que tinha e esperei a hora de ir para o trabalho. Chegando lá, eu pude almoçar e arrumei as crianças para a escola. Deu a hora e eu e minha irmã fomos levá-los. Como o mais novo estudava um pouco longe, a minha irmã o levava de bicicleta e eu ia a pé com o outro. Tudo aconteceu normal, levamos eles e a minha irmã me encontrou no caminho de volta. Ana, foi aí que tudo aconteceu. Estávamos voltando quando a minha irmã pediu para eu levar a bicicleta dela um pouco, pois ela estava cansada. E eu peguei a bicicleta e fui empurrando até a ladeira que leva para minha casa. Ana, eu tenho que dizer que essa subida é muito movimentada, ainda mais no horário de uma hora da tarde. Na hora que estávamos subindo, tinha gente descendo e tudo mais. Bom, estávamos subindo, cada uma de um lado da bicicleta. Eu estava olhando para a roda da bicicleta que estava agarrando. Porque eu estava segurando. Estava olhando para a roda da bicicleta que eu acho que eu estava segurando. Quando senti alguma coisa entrar entre a sola do meu chinelo e o meu pé. Eu pensei que era algum papel que veio com o vento ou algo assim. Eu tirei o chinelo e olhei para ver o que era. Ana, você não imagina o susto que eu tomei quando vi um bolinho de nota de R$2 bem ali na sola do meu chinelo. Na hora eu me abaixei e peguei o dinheiro e sem falar nada eu corri para casa. Na hora eu parei para pensar e comecei a analisar tudo. Não tinha como aquele dinheiro estar ali há muito tempo. Pensei na possibilidade de alguém ter perdido ou algo assim, mas seria bem difícil tendo em vista a quantidade de notas. Se alguém deixasse cair, iria sentir que o dinheiro tinha caído. Até a forma como o dinheiro entrou no meu chinelo foi estranha, porque não tinha como ele vir voando. Ana, eu sei que na hora a única coisa que veio na minha cabeça foi a oração que eu havia feito na noite passada. Eu senti que precisava apenas agradecer e antes mesmo de contar o dinheiro, eu orei em agradecimento. Orei em agradecimento a Deus e depois fui falar para o meu pai e para o meu irmão. Eles não acreditaram que eu tinha achado aquele dinheiro, mas depois que eu falei sobre a oração, os dois falaram a mesma coisa. Aquele dinheiro deveria ter sido enviado por Deus. Devia ter sido enviado por Deus. No bolinho tinha 7 notas de R$2, o que totalizava R$14. Ana, eu dei o dinheiro para o meu pai, ele foi no mercado, com R$14 ele conseguiu comprar tudo o que estava faltando. E acabou sobrando R$2 para o pão do outro dia. Ana, eu não posso afirmar com 100% de certeza que foi um milagre, mas para mim foi, pois não tinha como aquele dinheiro estar ali naquele horário em um lugar tão movimentado. Os alimentos que foram comprados com aquele dinheiro renderam muito, dando até o final do mês. E a bênção foi tanta que até a aposentadoria do meu pai foi adiantada. Ana, esse foi o meu relato. Eu sei que não tem nada assustador, mas tenho muitos outros para contar, como o do lobisomem na mangueira, a morte que soltou pipa com o primo da minha mãe e a do espírito que me seguiu do cemitério até em casa. Em breve irei mandá-los. Manda sim. Desculpa algum erro, adoro o canal, assisto desde o relato do lobisomem na Laranjeira. Um beijo para você e para sua família e um para todos os assombrados. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Mais um relato daqueles do dinheiro que surge, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E olha só, gente, o relato de hoje é contado por uma maledite. Pelo menos ela diz aqui que já foi a maledite na vida do ex-noivo. Então vamos ver uma história na visão de uma maledite. Vamos lá.
Ana e Matheus, como eu não encontrei o formato que deveria mandar o e-mail... Não, beleza. Eu já fui a maledite na vida do meu ex-noivo. Esse relato é de mais de um ano atrás, tá? Olá, Ana e Assombrados. Sou fulana e vou contar uma história que aconteceu comigo para que as pessoas possam se atentar e não cometam o mesmo erro. Observação, os nomes já foram devidamente trocados. Muito bem, muito obrigada. No ano de 2014, eu vim em transferência de outro estado para uma nova escola. Estava no 3º ano do ensino médio e foi aí que tudo começou. A escola era muito bacana, conheci muita gente legal e também alguns chatos, como em todo lugar, né? Acontece que uma pessoa em especial me chamou a atenção, o Rubens. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e sente aquela química? Pois é, foi exatamente assim. Ele era lindo, estilo aqueles meninos colírio, capricho. E eu, com os meus 16 anos, fiquei completamente na dele. Eu tinha algo a meu favor, que era o fato de eu ser novata, ou seja, ele certamente me notaria. Ele me notou, mas não passou da amizade. Que raiva! Ana, todos os meninos se interessavam por mim. Mas e o Rubens? Nem sinal. Só pensava em jogar bola e ficar no computador. Hoje vejo que ele era infantil para a idade, como muitos meninos. Bem, eu sempre tive problemas com ego, pois na infância eu fui vítima de bullying e desde então prometi a mim mesma que eu não levaria mais desaforo para casa e não aceitaria ouvir não de ninguém. Fiz um melhor amigo, o João. Ele era uma pessoa maravilhosa, super atencioso. Foi quando eu resolvi contar a ele da minha paixão pelo Rubens. E ele disse: "Ah, fulana, desiste. Você poderia ter escolhido qualquer um dos meninos, mas o Rubens, ele não liga para as meninas. Eu acredito até que ele seja BV, boca virgem." Ana, eu levei um verdadeiro balde de água gelada, mas eu sou persistente. E pensei, ai, não se interessou por meninas até me conhecer. Pois bem, os meses passavam e nada. Porém, me recordei de uma amizade que eu tinha com um pai de santo, Márcio. Expliquei a situação a ele e pedi orientação. Ele alertou que trabalhos de amarração não são recomendados, pois amor é uma energia livre e não podemos obrigar ninguém a sentir aquilo que não seja genuíno. Eu, em vez de escutar e seguir a vida, não, eu era teimosa feito uma mula e fiz exatamente o contrário. Pedi conselhos a uma pombagira a qual eu já lidava. É complicado explicar, mas eu conversava com ela em uma espécie de consciência, me olhando em frente ao espelho. Na época eu era virgem, o que, segundo ela, facilitava o processo. Vai falar hoje não? É o OK Google aquele, ele se liga sozinho. Não sei. Mas vamos lá. Segundo ela, facilitava o processo. Fiz o que ela me orientou. Não darei detalhes, pois eu não quero que ninguém faça. E é algo um pouco explícito. Gente, com pombagira não se brinca, tá? Ela realmente cumpre o que promete. E comigo não foi diferente. No dia seguinte, faltei à aula. E adivinhem quem sentiu minha falta? O Rubens. Ele pegou meu número no grupo da sala e disse: "Ei, fulana, você tá bem? Faltou hoje. Precisa da matéria?" Eu não tava me sentindo bem, mas quando abri o WhatsApp e vi aquela mensagem, eu abri um sorriso de orelha a orelha e respondi: eu não tô legal, agradeço a gentileza. Como eu não sou boba, tratei de puxar assunto e no final das contas consegui um encontro. Isso mesmo, um encontro. Ele era, além de lindo, muito tímido.
mas não fazia mal. Eu tinha assunto para nós dois. E com o tempo foi perdendo a timidez e me contando um pouco mais sobre a sua vida. Em coisa de 2 semanas, ele me pediu em namoro. A galera ficou bem feliz, mas o João, como não era bobo, já foi logo me perguntar: o que você fez, hein, fulana? Eu confiava muito nele e contei toda a história. E ele disse: tá, mas isso não tem consequências? Eu disse extremamente segura que não teria. Ah, inocência minha. O tempo passava e Rubens ficava cada vez mais apaixonado por mim. Eram flores, presentes e muito carinho. Eu me sentia uma verdadeira rainha ao lado dele. Ele era de coração muito bom e nunca fez mal a ninguém. Mas nem tudo são flores. Ana, eu passei a conhecê-lo bem e sabia que ele jamais me trairia. Mas de repente eu passei a ter um ciúmes doentio dele. Eu o acusava de conversar com outras, eu o proibia de jogar com os amigos e só deixava ele sair se eu fosse. Transformei a vida do garoto num inferno. Não bastando, descobri que ele tinha uma mãe abusiva, que só o tratava bem quando precisava dele e que não dava amor nem atenção. Foi então que percebi o porquê dele ser tão fechado. Ele veio de uma gravidez indesejada, numa tentativa frustrada da mãe dele de segurar o marido. Com o passar do tempo, o garoto ficava entre a cruz e a espada. Se estava em casa, a mãe estava fazendo inferno na cabeça dele. Até comida deixava faltar. Se estava comigo, eu estava o acusando de alguma coisa. Hoje eu vejo, coitado do menino. Eu não era flor que se cheire, não. A mãe dele, muito menos. Adivinha o que deu? Confusão. Discutíamos muito, eu e a mãe dele. A gente brigava feio. E ele naquela sinuca de bico. Mas no fim das contas ele ficava do meu lado, pois apesar de ser uma bruxa, nunca deixei ele de mão. Sempre fiz o que pude. Quando ela sumia, e deixava ele em casa. Sempre oferecia um ombro amigo e a minha mãe era uma mãe para ele também, o tratava muito bem. Ele já chegou a ficar quase 1 mês na minha casa, direto. Além do mais, a mãe nunca o incentivou a estudar. Quem sempre ficou no pé dele para ele prestar vestibular e começar a faculdade fui eu. Graças a mim, ele entrou no curso de engenharia. Vocês devem estar pensando: caramba, que megera! Por que ele não te largava? Trabalho feito, queridos! Eu sentia que ele estava triste, sim, mas eu era tão egoísta que em momento nenhum eu pensava em deixá-lo para que ele pudesse viver uma vida livre. O noivado. Em meio a tanta confusão, eu resolvi que devíamos dar um passo adiante. Disse que deveríamos ficar noivos. Estávamos com 1 ano de namoro. Ana, a cara dele era de tristeza. Ele disse que não queria. Eu fiquei furiosa e disse: se não noivar comigo, eu vou acabar com tudo. E ele acabou cedendo e aceitando. Olha, era uma pessoa muito inocente, tadinho. O jantar foi lindo, digno de princesa. Eu, ele, a mãe dele e a minha mãe. Aquela falsidade de dar gosto entre eu e a mãe dele. Era visível a tristeza no olhar dele. Mas ele mesmo assim continuava. Dizia que me amava demais e acreditava que eu iria mudar. O final feliz? Ficamos noivos por 1 ano e no aniversário dele, coincidentemente 3 dias antes do meu, resolvemos terminar. Ali eu achei que meu mundo ia cair, mas eu não aguentava mais vê-lo sofrer daquela forma. Apesar de tudo, eu o amava muito. Todos diziam: pra fulana é Rubens na terra e Deus no céu. E realmente era. Eu fazia para ele, financeiramente, tudo o que estava ao meu alcance. Ele nunca se aproveitou disso. Pelo contrário, ele reclamava que eu o mimava demais. Na época, até um celular eu dei para ele. Ele, a contragosto, aceitou. Eu trabalhava, ganhava relativamente bem,
Sempre fui muito comunicativa e isso me ajudava bastante. Hoje percebo que eu o manipulava demais. E ele acreditava cegamente em tudo que eu dizia. Nunca fui de mentir, mas eu fazia caveira daquelas que eu não gostava. Na minha cabeça eu imaginava que o término comigo seria o final feliz do Rubens. Afinal, ele, uma pessoa tão boa, ele merecia ser feliz depois de tudo que passou convivendo 2 anos comigo. Doce ilusão. A vida do rapaz desandou de um jeito que só Deus na causa dele. Ele largou o emprego, largou a faculdade, largou os esportes, tudo. Alguns diziam que ele havia entrado em depressão, pois me amava demais e se viu sozinho. Mas eu sabia que o melhor para ele era seguir sozinho e sem amarrações. Ana, ao fim de tudo, e quando a poeira baixou, eu pedi perdão a ele por tudo que eu havia feito em sua vida. Eu disse que ele não deveria desacreditar do amor por minha causa e que ele encontraria alguém que o faria feliz de fato. Eu senti que ele queria voltar nessa conversa que tivemos e sinceramente era tudo o que eu mais queria na vida. Mas mais do que isso, queria a felicidade dele e não poderia colocá-lo novamente num inferno ao meu lado. E a situação entre eu e a mãe dele era insustentável. Nos despedimos e não tocamos mais no assunto. Gostaria de falar que o Rubens teve um final feliz. Já se passaram 4 anos desde o nosso término, mas ele não se firmou mais na faculdade. Voltou a trabalhar, foi morar fora do país e retornou. Parece que não deu certo por lá. Quanto a isso, não posso me culpar. Acredito que a família desestruturada ajudou um bocado nessa situação. A punição da Maledite. Vocês acham que tudo acabou bem para mim? Engano. Eu paguei cada maldade que eu fiz a ele. Acredito só não ter sido pior porque eu tive consciência dos meus atos e na época do encanto eu não tinha tanta noção do que eu estava fazendo. No início de 2016 eu conheci o Luciano. Na verdade não o conheci, eu me aproximei, pois ele já era do círculo de amizade. Inclusive era colega do Rubens. Com o término nos tornamos muito amigos. Ele também era amigo do João. Luciano me deu todo o apoio que eu precisava no pós-término. Ele era um ótimo ouvinte e me dava bons conselhos. Ele sabia o que eu havia feito para o Rubens, o feitiço, mas ele não me julgava. Saíamos todos os fins de semana, eu, ele e outros amigos. Ficamos nessa por mais ou menos uns 8 meses, até que no final de 2016 ele se declarou para mim. Começamos a ficamos por 1 mês. E como já nos conhecíamos há muito tempo, esperava que ele me pedisse em namoro. Ele não pediu. E eu pensei, não vou fazer a mesma burrice. Se não for ele, será outro. E soltei. Passaram-se algumas semanas e ele acabou por me pedir em namoro. Teve muita coisa nesse meio tempo entre eu e o Luciano, mas resumindo foi isso. Depois que começamos a namorar, o inferno começou. Ele era ciumento e tinha atitudes muito parecidas com as minhas em relação ao Rubens. Brigávamos por nada e eram brigas feias. Não sabíamos de onde havia saído aquela confusão toda. Ele, com suas atitudes, fazia eu me lembrar de tudo que eu havia feito ao Rubens. Ele, inclusive, reclamava, dizendo que para o Rubens eu tinha feito algo a mais e que com ele tudo foi fácil, que ele não foi conquistado como Rubens. Dá para acreditar? A pessoa reclama de não ser enfeitiçada. Bom, Ana, minha ficha caiu e eu me arrependi de todo o coração do que eu havia feito. Eu sentia a mesma dor que causei ao Rubens. E se eu pudesse, certamente repararia tudo o que eu fiz. Atualmente, após a minha conscientização e amadurecimento, percebo quão errado foi o que eu fiz. Ainda mais por ter um certo grau de mediunidade, assim como minha mãe, me tornei uma pessoa melhor,
sem dúvidas, e jamais voltaria a fazer o que eu fiz. Continuo com o Luciano. Ele parece ter tomado jeito. Temos discussões como todo casal, mas as brigas como antes, jamais. Estamos juntos há 3 anos e ele é uma pessoa muito boa para mim. Me ajuda bastante, é responsável e posso dizer que me dou bem com a sua família. Me formo este ano, continuei firme e forte com os estudos, pretendemos nos casar no final deste ano aqui, de 2020, do próximo ano, no caso. Beijos, desculpe pela extensão do relato, mas era muita coisa, aí já viu, né? PS, Ana, adoro o canal e vejo todas as noites. Quando lê o meu relato, me avisa. Foi minha irmãzinha de 9 anos que me apresentou o canal. Manda um beijo pra ela que assiste comigo. A irmãzinha da moça que nos conta esse relato. Beijo pra você, ó. Valeu, muito obrigada. Bom, pelo menos não foi tão maledite. Essa foi maledite, né? Mas ela caiu em si. A tempo, acredito, né? Ela teve esse arrependimento de coração, ela teve uma conscientização, caiu na real. Porque muitas maleditas aí estão nem aí, faz coisa pra matar, pra fazer, pra acabar com a vida dos outros, bem consciente e fala, né, que fiz mesmo. E não sabe, a pessoa é ruim mesmo. Ela não era. Ela caiu ali de apaixonada, né? Adolescente, 16 anos, apaixonada, porque queria adolescente, que é na hora, não sabe esperar, não tem amadurecimento, acaba caindo nessas coisas por ignorância, por achar que pode tudo, que, né? E aí ela aprendeu, mas ela não teve assim, foi aquela ciumenta, tudo, mas não foi tão maledite assim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Mensagem dos céus. Não, peraí. Aqui, ó. Deu um T, interrogação. É uma afirmação. Mensagem dos céus. Carta psicografada. A carta psicografada está aqui e eu vou ler, acredito que eu vou ler. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana. Sou de Portugal e venho cá escrever-vos mais um relato. Os nomes estarão trocados. Dessa vez vou contar como foi a primeira carta que eu psicografei. Para quem não sabe o que é uma carta psicografada, vou dar o exemplo das cartas psicografadas do grande médium e famoso Chico Xavier. Né? Para que entendam primeiro, antes de eu ir ao relato, eu, desde os meus 4 anos de idade, que aparentava não ser normal, pois eu sempre sabia a resposta, eu tinha amigos fantasmas e por aí vai. E uma coisa que eu sempre amei fazer, desde que eu aprendi a fazer, foi escrever. Tive muitos diários, muitos cadernos, inclusive ainda tenho um blog onde partilho com os meus seguidores o que sinto e assim como me sinto e tudo mais. Mas isso não interessa, vamos ao relato. Me desculpe, mas o meu português por vezes é diferente do de vocês. Irei dividir em 3 capítulos para que seja melhor entender. Desculpem os erros também, mas provavelmente vou escrever esse relato com lágrimas nos olhos, por ser uma situação marcante na minha vida. Preparem as pipocas e os lenços, pois esse é bravo. Então, capítulo 1, o porquê de eu receber a carta. Bem, eu tinha uma gatinha que era a minha companhia. Já fazia 16 anos que ela me acompanhava. Que dormia comigo, que me limpava as lágrimas e que me abraçava em silêncio quando ninguém o fazia. O nome dela era Matilde. Em julho de 2019, o meu pai mais uma vez veio para Portugal. Para quem não sabe, ele trabalha em Angola. Já enviei em 2017, 2018 um relato sobre a angolana que tentou destruir a minha família, quem lembra?
E eu senti que algo ia acontecer e que isso iria me prejudicar. Como sempre me mantive atenta, mas não parei de fazer o meu dia a dia, né? De levar a vida. Nós temos uma casa onde a minha família vai para lá de férias e nós fomos, mas deixei pela primeira vez a Matilde com os meus avós, para que ela não ficasse sozinha, visto que nós íamos ficar cerca de uns 15 dias fora de casa. E ela se escondeu para que não a levássemos. Passado uma semana, fui à casa dos meus avós para dar um beijinho na Matilde, para depois ir buscar o meu irmão no aeroporto, pois nesse dia ele chegaria da França. E eu decidi fazer companhia ao meu pai para que ele não fizesse tantos quilômetros, não dirigisse muito sozinho. E assim aproveitava e ia ver como estava a Matilde também. Ao chegar, eu não a vi. E o meu avô me informou que não via a Matilde já fazia um dia. Eu me desesperei, procurei ela por todo lado, mas nada da gata. Não sei o que é que me deu, por que de pensar o que eu pensei. Mas eu me sentei no chão, meti a cabeça sobre as pernas encolhidas e disse mentalmente: Matilde, se você for partir, pelo menos venha me dar um beijinho e um último mimo. Memorizem isso. Levantei, abanei a cabeça e pensei: ai, gente, realmente eu tô ficando maluca. Onde é que eu fui buscar isso na minha mente? E saí com meu pai de carro para irmos fazer umas compras de comprar alguma comida para a viagem que faríamos de madrugada após ir buscar o meu irmão no aeroporto. Chegamos ao mercado, fizemos compras, tomamos café e fomos para o carro. Ao sairmos da porta do mercado, vimos de longe um gato preto deitado do lado do condutor do nosso carro. Acho que do lado do carro, do lado do motorista, é isso? E com uma senhora... o gato estava fazendo festa ali e ela dando a ele alguma coisa para comer, é isso? Eu achei estranho, mas como eu adoro animais, fui ver o que tinha acontecido. Pois aquilo é um sítio. Na verdade, pois aquilo é um lugar de grande movimento de carro. E poderia estar precisando de ajuda. Ao chegar perto, adivinhem, era a minha Matilde. Eu reconheci pelo miado e pelo olhar, pois ela estava totalmente diferente de como eu a tinha visto uma semana atrás. Antes de eu sair de férias, ela estava bem de saúde, estava gordinha, mandona como sempre foi. E nesse dia ela estava magrinha, desnutrida, fraca, triste. Mas aquele miado me fez chorar de alegria e berrar aos céus: é a minha Matilde, ela está viva! Posso garantir que todo mundo que passava por lá ouviu muito bem isso. Peguei a gata, levei para o veterinário mais próximo ali, para ver como que ela estava e se ela havia se machucado, não sei. Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar. Da minha casa até esse mercado tem uns 15 quilômetros de carro e uns 30 a pé. 30 quilômetros a pé? Uns 30 metros a pé? Não sei. A Matilde, enquanto eu não estava à beira do carro do meu pai, ela meteu-se numa espécie de buraco onde supostamente o motor do carro respira. Ah, tá. Enquanto eu não estava por perto, acredito, ela entrou debaixo do motor do carro, sabe? Ela se escondeu ali. E aí ela foi com eles até o mercado. Foi dentro do motor do carro, né? Correndo o risco de morrer ali ou cair no meio da estrada. Por isso que ela apareceu ali no mercado. Ela estava do lado ali Ela foi junto no carro, no motor do carro. Por isso, andou 15 quilômetros ali, acho.
A Matilde, ao chegar ao veterinário, foi diagnosticada com má nutrição e estava muito doente, pois o veterinário suspeitava que os rins dela estavam parando. Bom, mediante o estado de saúde dela, ele suspeitava que os rins estavam parando mediante o estado de saúde dela, mas ela ficaria ali para fazer alguns exames, raio-x, receber soro, e depois, no dia seguinte, eu iria buscá-la. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que eu nunca mais iria vê-la, mas ignorei esse fato. Dei-lhe um beijinho e disse que eu a amava e que eu voltaria, e a deixei lá. No dia seguinte, o veterinário ligou e o pior foi dito. A Matilde piorou, estava com insuficiência renal mesmo, o estado dela era quase impossível de se reverter. Mas ele faria de tudo para que ela se recuperasse. Agora, capítulo 2, a carta psicografada. Eu cheguei em casa após vir do veterinário e me deu uma grande vontade de escrever. Isso para mim não foi fora do normal. Peguei o caderno e a caneta e comecei a escrever em lágrimas. Escrevi chorando e apaguei. Eu fiquei como se tivesse hipnotizada. E escrevi o seguinte: Olá, minha querida fulana. Vejo quantas lágrimas escorrem pelo seu rosto e sei que não seria esta a melhor oportunidade para me manifestar, mas mesmo assim decidi fazê-lo. Vejo o quanto crescida você está, o quão maravilhosa você se tornou. A última vez que nos vimos, onde eu ainda era de carne e osso, e através do meu olhar eu te disse que você seria uma aventureira e que você ia ser uma guerreira, uma batalhadora e que sempre que olhasse para o pôr do sol eu estaria lá. Mas você não percebeu, só apenas sorriu. Então aqui estou eu te escrevendo esta breve carta. Quero que saiba primeiramente que estou orgulhosa de você, estou orgulhosa da mulher que você se tornou e do quão maravilhosa você é. Infelizmente, também quero que saiba que dias piores virão e que essas lágrimas não vão secar tão cedo. Você sabe o que te espera, mas fique sabendo que eu estarei lá para te dar o colo que ficará vazio, mas dessa vez estarei invisível. Chegou a minha hora, tenho que ir para o meu lugar. E você, melhor do que ninguém, sabe que eu te acompanhei por todos esses anos de pertinho. Mas você já está crescida, orientada e já não precisa mais de mim. Então, eu vou partir, mas prometo vir te visitar. Sei também que você vai ser forte e que vai conseguir seguir o seu caminho sem mim, pois agora tenho o nosso menino, o teu filho, e ele será a fonte da tua força. O teu percurso de vida não será fácil, mas valerá a pena. Confie em mim. Nunca perca esse seu brilho. Um abraço daqueles que você tanto ama, da tua avó velhinha, como assim me chamava. Maria. Adoro-te, minha caixinhos de ouro. Bom, quando eu acordei, entre aspas, quando voltei a mim e li o que eu havia escrito, que foi tudo isso que está escrito, que eu acabei de ler aqui, quando eu li o que havia escrito, eu não entendi o que representava aquilo, mas me desfiz em lágrimas e eu só desejava dormir para aquele dia acabar rápido. A Maria era minha tia-avó materna. Ela criou a minha mãe quando era pequena e faleceu quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. No entanto, eu era totalmente apaixonada por ela, nunca me esqueci dela. E eu a chamava carinhosamente de avó velhinha. E ela me chamava de caixinhos de ouro, por eu ter cabelos loiros cacheados. Bom, adormeci. E sem entender nada, no dia seguinte acordei com o celular tocando. Era o veterinário me ligando. Ele me pediu que eu fosse até a clínica.
Cheguei lá e depois de uns 30 minutos pensei que fosse para ir buscar a Matilde. Chegando lá, me pediram que eu entrasse e eu questionei onde estava a Matilde e eles começaram a travar nas palavras, buscar as palavras e eu gritei, fala logo! E a pior notícia foi me dada. Dona Fulana, durante a noite passada, a Matilde sofreu 3 convulsões, onde infelizmente na terceira não conseguimos salvá-la e ela partiu, eles disseram. Ana e Assombrados, eu chorei muito, mas eu chorei tanto, mas tanto que eu coloquei a clínica inteira para chorar junto comigo. Foi uma dor tão grande, mas tão grande que a dor me tirava o ar. Eu paralisei totalmente. Quem perdeu um animalzinho que ama sabe do que eu tô falando, não é mesmo? Eu penso que vocês me entendem. Eu não quis saber de mais nada, eu saí de lá, o meu pai cuidou do resto, eu só queria voltar no tempo e abraçar uma última vez a minha Matilde. Me sentei no carro, chorei. No meu ombro, e nesse momento no meu ombro eu senti uma mão e ouvi uma voz dizer: eu te disse que não seria fácil, mas você vai conseguir. Te amo, caixinhos de ouro. Capítulo 3, a conclusão. Lembram-se que eu era grudada com a Matilde, a minha gata, certo? Lembram que eu psicografei a carta onde a minha tia-avó se despedia novamente, certo? Pois bem, cerca de 10 meses depois do falecimento da Matilde, eu procurei uma vidente, amiga minha, pois eu trabalho na área da espiritualidade e tenho sempre muitos contatos, acredito. Essa vidente, minha amiga, me disse que a Matilde, na verdade, era minha tia-avó. Ela reencarnou numa gata para poder estar pertinho de mim e me ajudar sem que eu percebesse isso. Descobri também que a Matilde faleceu para me salvar, pois havia um trabalho feito para me matar. Feito por aquela angolana que tentou destruir a minha família. Já contei esse relato, como disse em cima. E a Matilde se ofereceu para me salvar. Ela morreu por mim. Infelizmente, ainda existem pessoas maldosas, né? E essa angolana, depois de muita luta, graças a Deus, está no canto dela. Eu consegui afastá-la e bloqueá-la da nossa vida. A carta que psicografei foi a despedida que eu pedi antes da Matilde ser encontrada do lado do carro e antes de eu sair para o mercado, lembram? E assim descobri que eu também sou médium de psicografia. E por último, perdi a Matilde. E meses depois encontrei 3 gatinhas que hoje estão comigo. A Luna, a Pandora e a Vaquinha. A Luna é o meu bisavô. Gente, como assim? A Luna é o meu bisavô. A Pandora eu não descobri quem é. E a Vaquinha é minha tia-avó novamente. Mas dessa vez não é tão grudada comigo, mas está aqui. Eu pedi 1, ganhei 3, mas ninguém irá substituir a minha Matilde. Espero que tenham gostado e desculpem estar tão longo o relato. Eu escrevi com todas as minhas lágrimas e o meu coração. Brevemente enviarei mais relatos sobre a minha jornada no mundo da espiritualidade e olha que são muitas coisas. Desde já quero dizer que adoro vocês e que há um tempo atrás, num momento de total depressão, tristeza e vazio, vocês foram a minha companhia. Que bom. Um beijo grande da sua grande fã, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então a gata viveu 16 anos ali, acompanhando. E a gata era a tia-avó? Eu vou olhar para meus gatos agora. Vó, é você. Ai, gente, é possível isso? Eu não achava que era possível. Mas já ouvi alguma coisa, acho que já vi algum relato nesse sentido aqui, viu?
Vocês já tiveram alguma experiência assim? Me digam. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver esse daqui, ó. Que seres seguiam aquela moça? Os nomes estão trocados. Olá, Ana, estou eu aqui com mais um relato que eu ouvi. Já enviei alguns e foram lidos. Fico muito feliz. Pretendo enviar mais, pois sempre estou atrás de histórias assombradas, me fascinam. Por isso quero ser conhecido como o aprendiz, porque aprendo muito com o senhor Coveirito e o senhor Fulanesto. E aprendo também com as histórias que ouço e repasso. Quero ser escritor e esses relatos me ajudam a aperfeiçoar mais a minha escrita. Sem mais delongas, vamos lá. Desejo tudo de bom aí nessa sua caminhada como escritor e aprendizado. Parte 1. Catarina era uma bela moça. Tinha um bom trabalho, uma boa família. Nada poderia ser melhor que aquilo. Ou quase nada. A jovem gostava de festas, de curtição, de bebedeira. Ficava com vários homens na mesma noite. De uma festa ia para outra e para outra. Ela saía de casa na sexta-feira, depois do trabalho, e só voltava no domingo, apenas esperando a próxima sexta para seguir com o ciclo sem fim. Em uma dessas festas, Catarina, que na época tinha 22 anos, conheceu Rafael, que tinha 25 anos. Os dois se separaram de seus grupos e foram conversar a sós, e ficaram juntos o resto da festa. O ano era 1998, então era raro ter celular. Catarina, então, passou seu endereço para Rafael, para que os dois pudessem se ver mais vezes. Era uma cidade pequena, com pouco mais de 20 mil habitantes. Em uma única caminhada você conhecia toda a cidade. Ela esperou por ele, sem sucesso. 1 dia, 2 dias, e ele não apareceu. Perguntou às suas amigas se elas o viram por aí ou onde ele morava, ou se conheciam algum dos amigos dele, mas não encontrou nada. Ia às festas, mas também não o encontrava por lá. Até que um dia ela o viu e ele estava com outra garota. Era a namorada dele. Ela quis bater nos dois, mesmo a namorada não tendo nenhuma culpa daquele infortúnio, né? E depois daquele dia, Catarina se afundou na bebida e nas drogas. Tudo por causa de um infeliz que brincou com seus sentimentos. Ela começou a faltar no trabalho e ia em mais e mais festas regadas a luxúrias e promiscuidades. Não falava mais com a família, mas em um dia, antes de sair, ela abraçou sua mãe. E aquele dia foi o último em que a mãe a viu viva. Ela usava um vestido branco e estava com um sapato vermelho. Catarina morreu atropelada por um carro. Ela carregava os seus sapatos nas mãos. Seu corpo foi jogado em uma calçada com um impacto e desde aquele dia a casa começou a ser atormentada por presenças malignas. Parte 2 dessa história. Andréia havia se mudado para aquela casa há apenas 2 semanas, mas não gostava muito do lugar. Era um lugar com uma energia baixa. Todos os dias os seus filhos relatavam coisas sinistras. Diziam que viam sombras nas paredes, ouviam gritos, gemidos, o ar ficava rarefeito e frio, os cômodos eram mais escuros que o normal. A casa tinha 2 enormes janelas, mas mesmo assim era escura e sinistra. Aquela noite ela não estava conseguindo dormir, então resolveu sair um pouco, ir um pouco para fora, para fumar. Passava da meia-noite. Ó, dando ambientação aí aos relatos. Passava da meia-noite, quando ouviu grunhidos estranhos e pensou que estava vindo de dentro da sua casa. Mas assim que olhou para a rua, viu uma moça, loira. Andréia quase se engasgou com a fumaça do cigarro. A menina estava com um corte na testa, que jorrava sangue e sujava todo o seu vestido. Levava seus sapatos vermelhos nas mãos e tinha um olhar profundo, melancólico e perdido.
olhava para Andréia sem piscar. A mulher perguntou se ela estava bem, mas não obteve resposta verbal. A moça respondeu só olhando para trás. E atrás dela, várias coisas se contorciam e tentavam chegar perto dela sem sucesso. Era um exército de seres com braços longos e pretos, eram meio corcundas e tinham cabeças pequenas. A pele era preta e tinha um aspecto de derretida. Eles andavam atrás dela, mas não saíam do lugar e esticavam seus braços tentando tocar a moça, mas sem conseguir. E eles produziam um som gutural, incapaz de ser explicado, e todos juntos nesse coral infernal atormentavam aquela pobre garota. Ela ficou ali parada, olhando para Andréia, e depois do que pareceu ser um tempo infinito, ela prosseguiu com sua peregrinação, com aquele coral atrás dela. Fim. Essa história me foi narrada pela mãe do meu amigo. Ele me disse por cima, e aí ela me deu todo o contexto. Ela que é a Andréia da história. Depois de algum tempo que ela foi descobrir que era aquela moça e o que aconteceu com a moça. E uma amiga sua tinha visto o acidente da garota e relatou como ficou a calçada da casa, e era a casa da Andréia. Ela me disse que os seres podem ser espíritos que querem o que a garota fazia em vida, querem a bebida, as drogas que ela usava. Disse também que ela poderia já estar sendo perseguida em vida, e na morte isso só piorou. Catarina era linda e teve um fim trágico e cruel. Que triste, né? Ai, a gente fica com dó dos fantasmas também, né? Eu fosse ela, ia assombrar o cara. Só uma dica. Eu ia lá dar uma assombrada nele. Falar, me quer agora? Olha só. Ia estar lá no inferno também, porque pro céu não ia, né? Eu falei, agora eu vou lá infernizar essa pessoa. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.